professor de História Contemporânea da Universidade Católica, com experiência no ensino universitário há 40 anos, né? E o minha titulação maior, eu sou mestre em História Social pela PUC de São Paulo. Bom, a disciplina que iremos trabalhar nesse semestre é História Contemporânea 2. Tem como ponto central uma visão abrangente de temas considerados relevantes para a compreensão da história do século XX. A análise crítica do processo histórico do século XX a partir de referências teóricas e metodológicas, abordagem de diferentes categorias analíticas, socialismo, capitalismo, paradigmas, cultura e representação, dentre outras, e historiográficas. A disciplina História Contemporânea 2 tem como objetivo desenvolver um estudo crítico do processo histórico do século XX e seus desdobramentos no século XXI. Devido às grandes transformações que ocorreram no campo tecnológico, científico e cultural, o século XX foi considerado por alguns historiadores metaforicamente como longo. Por quê? Porque foi o século do futebol, uma grande invenção, da indústria cinematográfica, que realmente vai trabalhar o entretenimento como uma forma até de dominação cultural do planeta, da música popular, que aí a gente já entra com toda a trilha sonora do século XX, da música popular norte-americana, do jazz, ao blues, ao gospel, a música popular brasileira, do samba, da bossa nova, né, etc., que vai dialogar com a grande música de qualidade popular do mundo, né? Você vai ter também, nesse mesmo período, né, a criação do rádio, vai difundir todo esse trabalho cultural, da televisão e da internet e por aí vai, né? Então você tem um século de grandes, né, elementos, de grandes instrumentos que vai contribuir para transformar a sociedade contemporânea. Eric Hobsbawm chamou isso de era dos extremos desse período, em função das guerras mundiais, que promoveram o desequilíbrio econômico, político por algum tempo e também o próprio desequilíbrio climático mundial, considerando a utilização em larga escala de armas químicas, bacteriológicas e também do lançamento de 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E foi uma tragédia muito grande para a humanidade. Eu considero realmente o maior ataque terrorista de Estado à bomba de Hiroshima e Nagasaki, que matou milhares de inocentes e jamais deveria esperar um acontecimento daquela envergadura dentro de uma guerra que estava sendo resolvida com armas ainda convencionais. A partir daí instalou-se um outro paradigma na história da humanidade, que podemos chamar da paz pelo terror. Como o sistema percebeu que as guerras atômicas trouxe muita energia mortífera, né? Muita energia que matou tanto pobre como rico, eles resolveram então fazer uma verdadeira amistício, né, que é o que acontece até hoje. Os países continuam armados com as suas ogivas nucleares, mas nenhum aperta o botão para o outro, porque eles vão morrer também. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que morreu mais civis do que militares. Vocês se lembram, né, Contemporânea 1, que foi a última guerra, a Primeira Guerra Mundial, que morreu mais militares do que civis. Então, a partir de agora, o jogo mudou. Bom, então, posteriormente, houve um fortalecimento no final de 1945 do lado socialista, uma vez que a União Soviética, comandada por Joseph Stalin, vai derrotar o exército nazista, né? Na maior contraofensiva da história da humanidade. Eles vão sair de Moscou até Berlim e chegam primeiro do que os outros, que os americanos, os ingleses e depois os franceses, que foram também libertados pelo movimento interno e pelo movimento externo dos ingleses, que trouxe outra vez a independência da França, que estava ocupada pelos nazistas. Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, vai ter alguns acontecimentos marcantes, importantíssimos para o mundo de hoje. Dentre eles, eu destaco a Revolução Chinesa, comandada pelo Mao Tse-tung. Essa revolução vai inserir a China dentro da ordem internacional. No primeiro momento, a China vai ficar isolada, e no segundo momento a China vai se integrar ao sistema e hoje é a segunda economia mundial. Então isso, sem dúvida alguma, graças à Revolução Chinesa, que de
fato, expulsou daquele país, da China, aproximadamente 25 potências estrangeiras que exploravam as riquezas chinesas. Podemos acrescentar também a formação do Estado de Israel, que até hoje não resolveu o problema com os palestinos, né, que foi feita no mesmo período, né, e paralelamente vai ter outra revolução aqui na América Latina, importantíssima, que é a Revolução Cubana, que tem um efeito político muito interessante. Apesar de ser uma ilha muito pequena, ela vai ter um resultado político muito grande, né, devido àqueles jovens, né, que conseguiram derrubar a ditadura corrupta de Fulgêncio Batista, que basicamente foi o Fidel Castro, seu irmão Raul Castro, e esse ícone da luta na América Latina, que é Ernesto Che Guevara, um argentino, né, que vai participar desse processo, e serão vitoriosos, e até hoje eles estão ainda com o regime que eles implantaram com a queda da ditadura de Fulgêncio Batista. Outros elementos importantes vão surgir, como a Guerra de Vietnã, que é uma guerra que os vietnamitas lutaram basicamente 1000 anos para conseguir sua independência, e no final vai lutar com os franceses, posteriormente com os americanos, e serão os vencedores, em 1975. Então essa vitória vietnamita tem um significado extraordinário, porque mostra que mesmo com todo o potencial econômico e militar dos Estados Unidos, foi possível aqueles vietnamitas, comandados inicialmente por Ho Chi Minh e finalmente pelo general Giap, pelos dois, eles conseguiram se libertar da tutela francesa inicialmente e depois da tutela norte-americana. Então, os acontecimentos mais interessantes no momento em que o mundo se levantava nos Estados Unidos com o movimento pelos direitos civis do negro, do famoso, né, Martin Luther King, né, do Malcolm X, você vai ter assassinato dos dois. A década de 60 nos Estados Unidos foi marcada por grandes assassinatos. Você tem a morte do presidente John Kennedy, depois a morte do provável sucessor, que é o Bob Kennedy, irmão dele, né? Além desses dois geniais líderes negros, né? Malcolm X e Martin Luther King, né? E foi um momento de renascimento da América. É um movimento hippie, é um movimento de contestação dos jovens americanos, a guerra do Vietnã. Então foi um momento muito interessante, a guerra de 60, a década de 1960, chegando até a década de 1970, né? Posteriormente, já chegando um pouco mais na frente, vamos ter outro fator, outro fenômeno histórico interessantíssimo, que é a derrocada do socialismo no leste europeu. Só isso aí é uma grande, né, viagem, porque vai culminar inicialmente com a queda do regime na União Soviética, né? E com isso muitos países que eram também do mesmo bloco vão voltar para o capitalismo, né? E esse retorno culmina com a reunificação da Alemanha, mais uma vez, que tinha sido dividida no período posterior à Segunda Guerra Mundial, como uma espécie de punição, né? A Alemanha foi dividida em duas partes, né? A parte ocidental capitalista e a parte oriental socialista. A capitalista sob tutela dos Estados Unidos, Inglaterra e França, e a parte socialista sobre a influência da ex-União Soviética. Bom, então terminado, com a derrocada do sistema socialista no leste, os alemães conseguem finalmente derrubar o muro chamado Muro da Vergonha, que foi edificado em plena época de Guerra Fria, na década de 60, e por volta de 1993 o muro desabou. E com isso a Alemanha voltou a ser um país apenas, né, com o leste e o oeste unificado, ou reunificado. Posteriormente vamos ter também outros elementos importantes, né, já não mais no século XX, mas no século XXI. O início do século novo é sempre uma grande incógnita, porque os conflitos não param, né? A diplomacia é uma forma de você evitar a guerra, mas quando a diplomacia não resolve, aparece a guerra como instrumento político. Infelizmente é assim que se movimenta a história da humanidade. Então nós temos um ataque extraordinário, né, feito nos Estados Unidos, que abalou toda a estrutura, né, que é o ataque de 2001, de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, né, atribuído ao Bin Laden, né, e o seu grupo, né, Al-Qaeda, que até hoje realmente não está totalmente clara a posição do governo. Como é que o governo americano permite uma coisa dessa? Como é que eles conseguem atacar também o Pentágono, a sede do poder militar norte-americano?
à luz do dia, transmitindo em tempo real pela televisão, é algo que só o tempo vai realmente elucidar, se é que vai ter uma elucidação definitiva de um episódio tão sério, tão marcante, tão complexo como foi o ataque a esses dois símbolos do capitalismo norte-americano em pleno coração econômico da cidade de Nova York. Na sequência, o mundo vai também continuando com as suas guerras, uma que já tinha acontecido no final da década de 90, que foi a guerra do Iraque, culminou com a morte de Saddam, vem posteriormente a Primavera Árabe, né, começa no Egito, termina depois com a morte do Gaddafi, da Líbia, e, para lembrar apenas, tem agora também, para lembrar, nós temos agora também a guerra da Síria, né, que continua lá, o conflito com o Estado Islâmico, está levando muitos a se refugiarem na Europa, né, que são refugiados de guerra, que alguns países estão recebendo, como a Alemanha, outros estão vetando a chegada, e que é um sofrimento muito grande, né? Se derrubou todo um sistema na África, no norte da África, né, que eles estão atravessando o mar Mediterrâneo, né? Toda semana aparece, todos os dias, né? São balsas de africanos desesperados querendo buscar uma vida melhor no continente europeu, que tem mais oportunidades, mais desenvolvido essa questão toda, né? E tem também os sírios, né? Os libaneses, os afegãos, né? Que também estão saindo desse lugar por causa desses conflitos, né? Terríveis que continuam assolando a humanidade. Bom, no primeiro bloco nós estudaremos a Revolução Russa de 1917. Estudaremos também a ascensão do nazismo na Itália em 1922 e a ascensão do nazismo na Alemanha em 1933. Bloco 2, nós veremos a crise de 1929 nos Estados Unidos e o mundo na década de 1930, além da Segunda Guerra Mundial. O bloco 3 é um bloco que nós trabalharemos temas contemporâneos. Então vocês têm aí um painel de muitos assuntos. Infelizmente, a história contemporânea, eu acho que a finalidade dela realmente é dar instrumentos ao historiador, ao professor de história, para conhecer um pouco desse passado tão recente, né? E procurar, no presente que estão vivendo, ter uma visão minimamente crítica, uma visão inteligente, uma visão diferenciada, porque nós somos do ramo da história. Então a gente não pode ser igual àqueles que não são. Aliás, eu até defendo uma tese mais ampla, ou mais longe. Eu acho que todo cidadão teria que conhecer a história. Mas como a história não chega para todo cidadão, nós que estamos, entendeu, dentro do nosso habitat, né, de estudo, nosso métier de trabalho, nós temos a obrigação de ter uma posição crítica, uma posição bem sintonizada com a realidade e com muita lucidez e sem ingenuidade. O historiador não pode ser ingênuo, ele tem que desconfiar, ele tem que ir atrás da verdade, ele tem que argumentar, ele não pode, entendeu, aceitar determinados jargões, determinados estereótipos, né, que existem muito pelo mundo atual. Então eu desejo a vocês um bom trabalho, um trabalho que seja proveitoso tanto para mim como professor formador, como para vocês e para os tutores que estão afinados com esse trabalho. Eu sempre gosto muito do resultado desse curso, não é a primeira vez que eu estou nele, já tive, mas estou voltando, contemporâneo 1 e 2, e espero que seja tudo bem, estou à disposição de vocês. Ó, beijinho. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.